bronquiolite, como algumas mães já devem ter escutado, é uma inflamação no bronquíolo. Esse bronquíolo, que é a parte das mais finas da via aérea respiratória, da via respiratória, lá no fundinho do pulmão, quando ele inflama, geralmente é causado por um quadro viral, se chama vírus sincicial respiratório. Então esse vírus tem um tropismo pelo bronquíolo, ele vai lá no fundo, inflama o bronquíolo, no fundo do pulmão, lá no fundinho, inflama o bronquíolo e aumenta o espaço em que o ar ambiente entra dentro do pulmão para trocar e virar com oxigênio dentro da veia, do capilar pulmonar. Esse quadro, ele se assemelha muito a uma crise de bronquite. A criança começa a ficar com um quadro de resfriado, esse resfriado vai piorando, ela vai ficando cada vez mais cansada, cada vez mais o peito vai chiando e essa criança começa a fazer uma frequência respiratória extremamente alta. Esse vírus respiratório, esse vírus sincicial respiratório, ele aparece mais no inverno e pega geralmente crianças abaixo de 1 ano. Dificilmente crianças acima de 1 ano vão ter infecções como bronquiolite, como infecções bronquiolares. Essas crianças são abaixo de 1 ano, são crianças pequenas, elas desenvolvem um quadro extremamente rápido, começa com resfriado, logo depois elas estão muito cansadas, elas estão ofegantes, respirando muito rápido, com um pouco de secreção e muito chiado no peito. A melhor conduta nesses casos é você procurar o pediatra, perceber que a criança está muito cansada, está respirando muito rápido, quase que nem um cachorrinho. Essas frequências respiratórias chegam até 60, 70 movimentos por minuto e são quadros geralmente graves. Essas crianças precisam levar ao pediatra ou ao pronto-socorro, ele deve ser radiografado, deve ser acompanhado, deve ter feito alguns exames de sangue para confirmar esse vírus e aí tratado. É simples, você vai dar oxigênio para essa criança, para ela poder respirar melhor, um oxigênio úmido, com uma porcentagem alta de oxigênio no ar que ela respira, um oxigênio úmido, por tenda, por inalação ou direto por oxigênio, e às vezes em crianças muito pequenas, elas têm necessidade até de ir até uma UTI e receber suporte ventilatório com respiradores, controladores de oxigenação do sangue e tudo mais. O quadro é grave em algumas crianças, mas não são todas, a maioria passa como uma forte gripe. Uma minoria acaba ficando grave, menos ainda acaba indo até para a UTI. Então são casos que têm várias gravidades. Isso depende da imunidade da criança, depende da idade da criança, depende da propensão dessa criança de juntar secreção, se ela tem alguma patologia associada ou não. Crianças que já têm alguma doença prévia ou congênita podem fazer um quadro de bronquiolite mais grave. Não existe vacina, não existe um tratamento específico como antibiótico ou alguma coisa a mais. Existem alguns antivirais que já foram tentados, mas o resultado ainda é controverso. É possível se usar um antiviral, mas o resultado é controverso. O melhor tratamento ainda é suporte de oxigenação, então oxigênio em doses cada vez maiores se for necessário, suporte ventilatório, tratamento de suporte para a criança, então hidratação endovenosa, ela não consegue se alimentar, você tem que tratar endovenoso, você tem que fazer soro na veia, você tem que dar para ela condições de continuar vivendo durante esses 3, 4 dias em que o pulmão dela vai ter muita dificuldade de funcionar por ele ficar todo inflamado na parte mais fina, na parte que faz a troca do gás carbônico que a gente produz com o oxigênio que vem do ar. Então é esse pedaço na bronquiolite que fica espessado, que fica inflamado. Então a criança não consegue fazer a troca do oxigênio, por isso que ela fica muito cansada e por isso que é um quadro grave. Ela geralmente não deixa sequelas, mas ela pode deixar essa criança mais propensa a fazer quadros de broncoespasmo, a quadros de asma, ou quadros de bronquite. Uma outra coisa que eu gosto de chamar a atenção é que é muito difícil você fazer a diferenciação de uma crise de bronquiolite que não se repete, ela dá uma vez só, a criança pega imunidade contra esse vírus e ela nunca mais vai ter bronquiolite. Então ela tem uma bronquiolite agora, bronquiolite ela não vai ter de novo. Mas ela pode começar a ter crises de chiado que foram desencadeados por essa bronquiolite. E é muito difícil você diferenciar
a primeira crise de bronquiolite com a primeira crise de asma ou de bronquite aguda, essa bronquite que vai se repetindo quando a criança é alérgica, quando a criança tem algum produto irritativo no ar ambiente. Então, tanto a asma quanto a bronquite, diferenciada da bronquiolite, é muito difícil, só com exames laboratórios, e mesmo assim, essa criança pode depois vir a desenvolver asma, começar a chiar várias vezes ao dia, várias vezes por mês, várias vezes por ano, e ela foi uma sequela da bronquiolite, ou a primeira vez que ela ficou muito cansada, não foi uma bronquiolite, sim uma primeira crise de asma. Por isso que o tratamento é basicamente de suporte com oxigênio, hidratação e cuidados gerais. O contágio da bronquiolite se dá principalmente através de gotículas de ar. Tá? Então, quando a gente respira, a gente elimina várias gotículas de saliva e de água junto com a nossa fala ou com a nossa respiração. Essas gotículas são cheias de vírus e elas se depositam em lugares em que essas gotículas vão. Então, quando você fala com uma criança, quando você espirra, quando você tem secreção nasal. Então, o adulto ele pode ter um quadro de infecção por vírus essencial respiratório, mas ele não vai ter um quadro clínico. Então, ele pode espirrar ou ter um pouco mais de coriza, e com essa coriza, com esses espirros, ele pode transmitir para uma criança um quadro de bronquiolite. Outra criança que tiver com bronquiolite, tiver tossindo, tiver espirrando e começar a tossir, começar a espirrar, os objetos que ela manipula, ou aonde ela tosse, ou para onde ela espirra, pode ter essa gotícula está cheia de vírus, e com o contato de outra criança com essa gotícula, vai fazer um quadro de bronquiolite. O isolamento da bronquiolite, ele se faz só da via respiratória, você isola as secreções respiratórias, é só não deixar essa criança ficar tossindo ou espirrando no rosto ou na cara de outra criança. Então, os principais sintomas da bronquiolite são a falta de ar, a coriza, a tosse, o espirro, e essa falta de ar é que vai chamar a atenção, que a criança vai começar a respirar cada vez mais rápido. Ela começa a respirar como se fosse um cachorrinho mesmo, ela começa a respirar muito rápido, existe aquele balanço da barriga com o tórax, um levanta, outro abaixo, um levanta, outro abaixo, para ela puxar aquela respiração, porque ela vai ficando muito cansada. Isso é um sinal de alerta para as mamães e para os papais, para que eles levem as crianças ao pediatra, e esse pediatra radiografe a criança e acompanhe essa criança para ver o que está acontecendo com ela, para poder fazer o diagnóstico, né? Como consideração final, eu gostaria de lembrar que é uma doença viral, ela acomete quase todas as crianças, o quadro clínico é variável de uma simples gripe até um quadro mais grave de muita falta de ar, podendo melhorar sozinha e podendo necessitar, em alguns casos, até de UTI, ir para UTI, para suporte ventilatório, com tubo, com oxigênio, tudo para ventilar. Não existe tratamento específico, eu vou dar esse remédio para bronquiolite, eles não funcionam, não existe nenhum tratamento específico. Os antivirais são usados, mas não são específicos. Agora, o mais importante é dar suporte ventilatório para essa criança. A criança tem que ter respiração melhor. Então, você oferece mais oxigênio, mais hidratação, um ambiente com mais teor de oxigênio, para ela poder passar esses dias sem sofrer tanto com a falta de ar.